Saudações, meus nobres, tudo bem com vocês? O boxe tem raízes muito antigas. Olha só, por volta de 3000 a.C. já existiam registros lá no Antigo Egito de combates de punho. Lá a galera usava tiras de couro nas mãos e lutava com parte de rituais ou de treinamentos militares. Na Mesopotâmia e em Creta, de 2000 a 1000 a.C., também rolaram competições parecidas. Hoje a gente tem até esculturas que mostram os lutadores em posições de guarda e de golpe. Já na Grécia Antiga, o boxe entrou nos Jogos Olímpicos em 688 a.C. e ele utilizava o nome Pigmatia, com lutadores famosos e até academias específicas. Era tanto respeito que até os filósofos documentavam as técnicas. Daí vieram os romanos, que eles adoravam o espetáculo sangrento e inventaram o caestus, que eram luvas pontiagudas, metálicas. E adivinha só, as lutas ficaram tão violentas que muita gente se machucava sério, morria e o pior ainda, perdia a luta. Quando o Império Romano caiu, o boxe praticamente sumiu da Europa. Na Idade Média, o boxe não era bem reconhecido, ele sobreviveu mais como uma forma de autodefesa ou uma prática militar ali meio escondida. Já no Renascimento inglês, ali pelo século XVII, ele começou a ressurgir com força. E em 1681 rolaram as primeiras lutas documentadas na Inglaterra. E ali por 1695, James Figge ele abriu a primeira escola de boxe em Londres. E ele acabou oficializando esse negócio de ensinar a arte do pugilismo. E olha só que louco, nessa época era tudo ainda muito livre, não tinha luva, não tinha round cronometrado. E aquele negócio rolava ali até alguém cair ou desistir. Era das regras modernas, 1700 a 1900. As regras de Browntown. Então ali surgiu em 1743 Jack Browntown. E o cara pensou, ele tem que dar uma organizada nesse negócio aí, né? Então ele começou a colocar algumas regras um pouco mais diferenciadas. Ele começou a proibir, segundo as regras dele, golpes abaixo da linha de cintura. Ele colocou que o lutador, quando caísse e não se levantasse depois de 30 segundos, era o fim da luta. E essas foram, as primeiras regras que ele começou ali a instituir, né? E esse foi um dos primeiros passos que a gente teve para ter algo mais parecido com o esporte. Só que ainda era tudo sem luva, mas pelo menos nesse momento eles já começaram a incluir os rounds, né? Que era quando alguém caía no chão, ele finalizava um round e tinha 30 segundos para voltar. Em 1835, com uma revisão, depois lá em 1853, nasceu London Prize Ring Rules. E elas criaram a ideia do ringue ser quadrado, ter um tamanho específico, as cordas em todos os lados, também determinava que o round ia terminar quando o lutador caísse e tinha 30 segundos ali de intervalo para ele levantar, né? Ainda era no estilo sem luvas, o Bare Knuckle, ou para quem jogava Mega Drive antigamente, o Bare Knuckle. Ainda rolava os agarrões, e soco no chão, quase uma ancestralidade ali do MMA, mas ainda sem tantas regras. Já em 1867 nasceram as regras do Marquês de Queensberry. As regras, de fato, elas foram criadas pelo John Graham Chambers, que ele era um amigo do Marquês, e só se aproveitou da fama do Marquês ali para dar o nome, e deixar aquilo ali mais popular. E isso aí sim, o boxe tomou uma cara um pouco mais moderna, Começou o uso obrigatório de luva. Os rounds tinham 3 minutos por 1 minuto de descanso. Aquela parte de wrestling, de clinches mais prolongadas também foi proibida. E o nocaute passou a ser a partir de 10 segundos. Então deu contagem de 10, nocaute. E com isso, as lutas elas ficaram bem menos brutais e mais técnicas, embora ainda eram bem intensas. Era moderna, 1900 a 1950. Ali no comecinho do século XX, o boxe já estava bem mais popular. Em 1904, inclusive, até rolou nos Jogos Olímpicos de St. Louis. Foi também ali em 1920 onde surgiram as primeiras divisões de categoria de peso, que a ideia era evitar que um lutador gigantesco enfrentasse alguém muito pequeno. E em 1927, o uso do protetor bucal se tornou obrigatório. E em 1929 foi criada a Comissão Atlética de Nova York, que ajudou a padronizar as lutas, especialmente dentro dos Estados Unidos. E com isso o boxe começou a se profissionalizar, com grandes eventos e campeões começaram a aparecer. Já na era contemporânea, que foi de 1950 até o presente, começaram a nascer as organizações profissionais, onde nasceu a WBC, WBA, IBF e WBO. A WBC, por exemplo, ela nasceu em 1963, a WBA em 62, a IBF em 83 e a WBO em 88. Cada entidade ali tem seu cinturão, seu ranking. A base principal delas ainda é a do Marquês de Queensberry, mas ela trouxe algumas evoluções na parte de pontuação e de segurança. E por falar em segurança, hoje ela é muito maior do que era antigamente, Existem exames neurológicos que são obrigatórios, as ressonâncias magnéticas,
os protocolos que a gente segue com relação à concussão, aquele controle de perda de peso, muito mais, né? E na década de 80, por exemplo, foram limitados os rounds para serem 12, porque antes eles chegavam até 15 rounds, né? Isso aconteceu ali depois da morte de um lutador em 1982 que acabou abalando o esporte. E ali no início dos anos 70 foi quando o boxe feminino também começou a ganhar força, né? Sendo as primeiras lutas licenciadas femininas, né? E em 2012 o boxe feminino finalmente entrou nos Jogos Olímpicos. E hoje a galera acompanha com grandes nomes femininos, né, que brilham nos rings, inclusive brasileiros campeões. E elas também têm as suas próprias divisões e seus próprios títulos, né? Principais inovações em equipamentos. Com o tempo, as luvas de boxe se tornaram mais tecnológicas, as espumas tiveram uma qualidade maior, uma alta densidade, os fechos de velcro, materiais antimicrobianos. Inclusive uma luva bem interessante que eu vou deixar o link para vocês conhecerem aqui, que está valendo muito a pena. Ela tem todo esse material, né, já mais moderno e que tenho certeza que vai ajudar bastante nos teus treinos. Também começaram a serem feitos protetores bucais sob medida, né? Não mais os moldáveis, né? Ainda, apesar de ainda existirem, mas hoje a luta profissional já são com protetores sob medida. Antigamente, quando se era utilizado capacete, né, nas lutas amadoras, já colocaram alguns sensores em capacetes para tentar fazer uma forma de pontuação, mas acabou não indo muito para frente. E agora já estão fazendo estudos, né, referente à pontuação eletrônica. A ideia de estudo é deixar o esporte mais transparente e mais seguro, né? Bom, pelo menos é essa a ideia. Na última luta, inclusive, entre o Tyson Fury e o Alexander Usyk, foi utilizada medição, né, não oficial usando IA para fazer essa parte de pontuação, né? É uma ideia, vamos ver como que essas coisas vão andar daqui para frente. Regras atuais fundamentais. Hoje o que a gente tem de regra fundamental são principalmente as categorias de peso, né? Existem hoje 17 categorias de peso profissionais. A pesagem ela rola cerca de 24 horas antes da luta. No sistema de pontuação, ainda usa o famoso 10 points must, né? Que é quando quem vence o round recebe 10 pontos e o outro leva 9 pontos ou menos, né? Dependendo de TV down ou nível de dominância da luta, né? Tem também, em relação à pontuação, um sistema de critérios baseado em golpes efetivos, domínio, a técnica apresentada, a agressividade. Também tem as proteções que são obrigatórias. Todo lutador ele precisa estar ali com luvas apropriadas, protetor bucal, protetor de genitália, bandagem. No amador, às vezes, ainda se utiliza capacete, mas isso ainda depende muito das regras e de qual instituição está fazendo aquela luta. Já nos rounds, as lutas de título, elas têm 12 rounds, com 3 minutos cada. E geralmente no feminino, as lutas de título são de 10 rounds de 2 minutos. Já no amador, no olímpico, ali são 3 rounds de 3 minutos. Parte de arbitragem, né? São um árbitro central no ringue, né? Para manter a ordem, paralisar ali o que rolar. E 3 juízes laterais para a parte de pontuação, né? Claro, né? Sempre tem um médico oficial que está de plantão. Sobre a evolução dos rounds, né? Então, antes lá em 1743, as lutas não tinham limite de tempo, só acabava com nocaute ou com desistência. Ali depois de 1743, com as regras de Browntown, ainda não tinha um round fixo por tempo, né? Mas ela parava quando alguém caía, então tinha os 30 ali segundos de intervalo. Quando entrou a parte de London Prize, eles mantiveram a ideia do round ser indefinido ainda, só que o ringue ficou maior naquela época. Em 1867, com as regras do Marquês de Queensberry, né, onde foi substituído todas as outras regras ali, mas principalmente referenciando os 3 minutos por 1 minuto de descanso. Na década de 20 a 50, oficializou ali a máxima de 15 rounds, né, em lutas por título. A ideia disso, nessa época ali de terem 15 rounds, era para que não acontecesse mais coisas como aconteceu com Andy Ball e Jack Burke lá em 1893, né. A gente já falou dessa luta aqui, que é conhecida como a maior luta de todas. E em 1982, né, onde reduziram os rounds ali para 12 rounds, principalmente nas lutas de título, né, e as lutas que não são de título valendo 10 rounds, né. O boxe ele percorreu um caminho enorme de combates sem luva e sem regras definidas, lá no Egito, na Grécia, até o esporte organizado com categoria, pontuação e toda essa indústria profissional que a gente tem hoje. E se você curtiu essa viagem histórica, deixa o like, se inscreve no canal. A gente tem muito mais conteúdo sobre lutas aqui e curiosidades, análises, né, tudo que tá ainda por vir por aí, beleza? Nos vemos no próximo round. Até mais.